Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil. Há alguns vídeos estamos estudando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E agora nós vamos dar sequência, analisando o artigo 4º, que nos traz disposições sobre os meios de integração da norma. Mas antes disso, precisamos esclarecer que o nosso país adota o princípio da vedação do non licet. O que significa isso? Lá no direito romano, nos primórdios do direito romano, sempre que o julgador se deparava com uma situação para a qual não tinha lei, ou uma situação que ele simplesmente não sabia como julgar, poderia dizer non licet, não está claro, e assim deixar de proferir uma decisão. Esse princípio, evidentemente, não é adotado no país, no nosso país. Aqui falamos em vedação do non licet, uma vez que a jurisdição é inafastável. E por conta disso, sempre que o Poder Judiciário for provocado, ele terá que dar uma resposta. Ele terá que proferir uma decisão, ainda que não tenha lei. Artigo 140 do Código de Processo Civil, aí na sua tela, nos diz: o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Mais uma vez, o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Artigo 3º do mesmo diploma: não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão a direito. E artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Observe, vedação do non licet. Ótimo. Se o juiz não pode deixar de julgar e então se deparar com uma situação para a qual não tem lei, como proferir uma decisão? Esta resposta nós encontramos no artigo 4º da LINDB. O artigo 4º da LINDB nos diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Ainda, artigo 140 do Código de Processo Civil, que no caput diz: o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, no parágrafo único completa, informando que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Perfeito. Perceba o seguinte: o juiz deve pautar as suas decisões na lei. Isso é o que nós chamamos de subsunção. O juiz, ao julgar determinado caso, ao decidir sobre determinada lide, ele deverá proferir essa decisão fundamentado na lei. Essa técnica nós chamamos de subsunção. Agora, não havendo lei, então aplica-se uma outra técnica. Qual? A integração. 4 são os meios de integração da norma. Ou seja, 4 são os instrumentos que o juiz pode se valer para proferir uma decisão quando não for possível a subsunção, quando não houver lei para o caso concreto. Quais são esses meios de integração? Analogia, costumes, princípios gerais do direito e equidade. Com um detalhe: majoritariamente nós entendemos que existe uma ordem preferencial entre esses 3 meios de integração identificados no artigo 4º da LINDB.
O legislador me diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E majoritariamente entendemos que esta é uma ordem preferencial. Então, primeiro, se não tem lei, o juiz deve aplicar analogia. Não tem como aplicar analogia? Utilize os costumes. Não tem como utilizar os costumes? Então, os princípios gerais do direito. E, por fim, a equidade. Muita atenção. O parágrafo único do artigo 140 do Código de Processo Civil diz que a equidade só pode ser utilizada quando a própria lei assim permitir. Quando a própria lei assim determinar. Por isso que alguns chegam a dizer que a equidade não seria necessariamente um meio de integração, mas sim subsunção. Por quê? Porque é a lei que está dizendo para aplicar a equidade. O juiz não pode utilizar a equidade se a lei expressamente não autorizar. Ok? Perfeito. Vamos então compreender cada um desses meios de integração isoladamente. Começando pela analogia. Analogia é uma expressão que transmite a ideia de semelhança. Casos análogos ou situações análogas são o quê? São situações semelhantes. Perfeito. Assim sendo, no contexto da integração normativa, a analogia ela é utilizada quando o magistrado pega uma lei de um caso que é semelhante e aplica neste que não é regulamentado. Por isso é que eu compartilho com os senhores as lições de Norberto Bobbio. Ele diz o seguinte, veja, a analogia é um procedimento pelo qual se atribui a um caso não regulamentado a mesma disciplina que a um caso regulamentado semelhante. Mais uma vez, a analogia é um procedimento pelo qual se atribui a um caso não regulamentado a mesma disciplina que a um caso regulamentado semelhante. Assim, nós percebemos que 3 são os requisitos da analogia. Primeiro, a ausência de norma jurídica. Segundo, uma norma prevista para caso semelhante. E terceiro, aplicação da norma prevista para a hipótese análoga ao caso que não é previsto, ao caso que não é regulamentado. Primeiro requisito, a ausência de norma, o que é muito óbvio. Porque se tem norma, nós não faremos integração, e sim subsunção. Aplica a lei, poxa, tem. Então, o primeiro requisito é não ter lei. Segundo requisito, existir uma lei para um caso semelhante. E terceiro, pegar a lei desse caso semelhante e aplicar neste que não é regulamentado. Entendeu? Quer alguns exemplos para melhor compreender a aplicação da analogia? Então vamos lá. Primeiro exemplo, o Código Civil, no artigo 499, diz que é lícita a compra e venda entre cônjuges, obviamente de bens excluídos da comunhão. Eu sou casado e, à luz do artigo 499, eu posso vender um bem para minha esposa, desde que, obviamente, se trate de um bem meu e meu apenas. Ou seja, um bem excluído da comunhão. Onde que entra a analogia? Veja bem, e quando se tratar de uma união estável? Será que companheiro pode vender bem para o outro? Será que é possível, será que é válida a compra e venda entre companheiros, ou seja, entre partes de uma união estável? Nós não temos lei regulamentando essa possibilidade. Não tem. Mas você consegue enxergar que a união estável é bem semelhante ao casamento? Opa!
resolvemos o problema. Pega o artigo 499, que trata especificamente sobre a compra e venda entre cônjuges, e aplica a compra e venda entre companheiros. Analogia. Segundo exemplo, no contexto dos negócios jurídicos, nós estudamos os chamados defeitos, que são vícios que podem causar a invalidação de um contrato, por exemplo. Lá no estudo dos defeitos do negócio jurídico, falamos em 5 vícios sociais, ou melhor, 5 vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E 2 vícios sociais: fraude contra credores e simulação. Onde que entra a analogia na história? Veja bem, o artigo 157, parágrafo 2º, diz que o negócio jurídico não será anulado por vício de lesão quando o beneficiado do vício concordar em rever o contrato. No contexto da lesão, nós temos aqui uma pessoa que tem uma prestação excessivamente onerosa, consequentemente com extremo lucro para outra, em razão da sua inexperiência, em razão da necessidade. Então nós temos um desequilíbrio de prestação. Uma das partes do contrato está lucrando em demasia. E isso se deve em razão do vício, lesão, decorrente da inexperiência, da necessidade da outra parte. Esse negócio jurídico, ele é anulável, mas não será anulado se o beneficiado do vício concordar em rever o contrato. Uma situação semelhante nós temos no contexto do estado de perigo, que se dá quando alguém assume uma prestação excessivamente onerosa, premido da necessidade de salvar-se ou salvar alguém próximo. Acontece que, para o estado de perigo, o legislador não tipificou a possibilidade de manter o contrato, ou seja, de não anular o contrato, quando a outra parte concordar em rever. Você percebe que os 2 casos são semelhantes? Lesão e estado de perigo? Nas 2 situações estamos diante de vícios de consentimento, que podem gerar a anulação do contrato. Só que para a lesão, o artigo 157, parágrafo 2º, diz que o contrato não será anulado se a outra parte concordar em revê-lo. Mas para o estado de perigo não tem essa previsão. Sem problemas. Pega o artigo 157, parágrafo 2º, que trata especificamente sobre a lesão, e aplique analogicamente aos casos de estado de perigo. Inclusive, essa é a recomendação do Conselho de Justiça Federal no enunciado 148. O Conselho de Justiça Federal, no enunciado 148, fala sobre a aplicação analógica do artigo 157, parágrafo 2º, aos casos de estado de perigo. Um último exemplo de analogia é o que acontece no contexto da ação de imissão na posse. Existem regras específicas sobre a ação reivindicatória, mas não sobre a ação de imissão na posse. E as 2 são ações petitórias, ou seja, são ações fundadas em domínio. Portanto, eu estou diante de situações semelhantes. Perfeito. Nós vamos analogicamente aplicar as regras da ação reivindicatória na ação de imissão na posse. Poderíamos citar outros tantos exemplos relacionados à união homoafetiva e aplicação das regras da união heteroafetiva. Alguns exemplos que já não necessitam de
analogia, como é o caso do contrato de leasing. Lá no início, o contrato de leasing não tinha lei específica. E aí nós nos valíamos das regras sobre a compra e venda e sobre a locação, aplicadas analogicamente ao leasing. Algum tempo atrás, não tinha lei falando sobre a responsabilidade das empresas de transporte. Mas nós tínhamos uma regra específica que determinava a responsabilidade objetiva das empresas de transporte ferroviário. E essas regras eram aplicadas analogicamente em relação aos outros contratos de transporte. Perceba, a analogia como meio de integração da norma. O segundo meio de integração da norma é o costume. E aqui nós devemos entender o costume como a prática reiterada e ininterrupta de atos que são considerados moralmente aceitos, necessários e até obrigatórios. Mais uma vez, consideramos costume a prática reiterada e ininterrupta de determinados atos considerados por um grupo como moralmente aceitos, necessários e obrigatórios. Assim, nós afirmamos que dois são os requisitos dos costumes: um requisito externo e um requisito interno. Qual que é o requisito externo? A prática reiterada dos atos. Qual que é o requisito interno? A convicção jurídica de que esse comportamento é obrigatório. Agora, é importante você compreender que existem três espécies de costumes. A doutrina fala em três espécies de costumes. O primeiro é o costume contra legem, que, como o próprio nome sugere, é aquele que ofende a lei. E por conta disso, me parece evidente dizer que o costume contra a legem não pode ser utilizado como meio de integração. Primeiro, porque tem lei, e segundo, porque ele ofende a lei. E o costume não pode prevalecer a lei. O costume ele não revoga a lei e não pode prevalecer a própria lei. O costume ele é utilizado quando não tem como meio de integração. Por isso que é evidente, costume contra a legem não pode ser utilizado como meio de integração. A segunda espécie de costume é o costume secundum legem, que é aquele cuja aplicação é determinada pela própria lei. A lei diz, magistrado, nesse caso, aplique os costumes. Magistrado, nesse caso, julgue conforme os costumes locais. Perceba, costume secundum legem, aquele cuja aplicação é determinada pela própria lei. Nesse caso, deixa até eu te contar um segredo. Muitos doutrinadores consideram até que nesse cenário nós não estaríamos diante de integração, mas sim de subsunção. Por quê? Porque a própria lei determina a aplicação dos costumes. Então eu estou aplicando a lei. Percebeu? Para muitos, isso aqui não seria propriamente integração, uma vez que a integração acontece quando não tem lei. Aqui tem lei, e a lei determina, aplique o costume. Por isso muitos consideram que nesse caso estaríamos diante de subsunção e não de integração propriamente. Alguns exemplos de costume secundum legem. Artigo 1297, parágrafo 1º, fala que no caput que é direito construir um muro para dividir propriedades e constranger o vizinho a compartilhar os gastos. No parágrafo único, o legislador diz que o juiz vai determinar o quantum
com base nos costumes locais. Outro exemplo, artigo 569, inciso 2º. O legislador diz que quando o contrato de locação não tiver termo, ou seja, não tiver expressamente uma data para pagamento, o juiz vai determinar como data de pagamento aquela que costumeiramente é utilizada na região. Então aqui, normalmente os contratos de locação vencem no dia 5? Então, é dia 5 a data de vencimento daquele contrato que não estipulou expressamente a data. Aplicação de costume secundum legem. Artigo 569, inciso 2º do Código Civil. Agora, a última espécie de costume, que é o costume praeter legem. Esse, sim, indubitavelmente, é integração da norma. É aplicado como forma de integração da norma. Por quê? Entende-se por costume praeter legem aquele cuja aplicação não é determinada expressamente pela lei, mas que não ofende a lei existente. Então, dada a omissão legislativa e o fato de que a prática não ofende o ordenamento jurídico, o costume será, então, utilizado. O professor nos dê alguns exemplos. Agora, uma praxe notarial que não tem previsão na Lei de Registros Públicos. A Lei de Registros Públicos não diz que quando o indivíduo for analfabeto e não souber assinar o seu nome, ele substituirá a assinatura pela digital. Não tem isso na lei. Mas essa é uma prática reiterada e moralmente aceita. Então, que pode ser utilizada. E a gente não vai discutir a validade desse ato. O grande exemplo de costume praeter legem, citado pela maior parte dos doutrinadores, entretanto, diz respeito ao cheque pós-datado, ou como costumeiramente falamos, cheque pré-datado. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Significa dizer que quando eu recebo o cheque, eu poderia, em tese, ir lá e imediatamente depositar. Só que há muito temos a prática, que é moralmente aceita, de passar várias folhas de cheque, uma para cada mês. Por exemplo, eu estou comprando um bem e te pago com 5 cheques. O primeiro, bom para 5 de julho. O segundo, bom para 5 de setembro. O terceiro, bom para 5 de outubro. O quarto, bom para 5 de novembro. O quinto, bom para 5 de dezembro. Perfeito. Veja bem, a prática do cheque pré ou pós-datado, ela não tem previsão na lei. Pelo contrário, a lei diz que o cheque é ordem de pagamento à vista. Mas se tornou tão comum e tão aceita que o STJ inclusive diz que o depósito antecipado de cheques pós-datado configura dano moral e, portanto, enseja indenização. Súmula 370 do STJ. Um costume praeter legem. O terceiro meio de integração da norma, muito mais simples, são os princípios gerais do direito. Entenda, por princípio geral do direito, um elemento genérico, uma ideia fundamental, que orienta a criação, a interpretação, a aplicação da própria lei. Perceba que os princípios gerais do direito não podem ser confundidos com os princípios constitucionais, com os princípios expressamente previstos em lei infraconstitucional. Nós não podemos confundir, porque estes princípios, que estão lá na Constituição, que estão no Código Civil, no Código de Processo Civil, são lei. Estão previstos na lei. Quando nós pensamos em princípios gerais do direito, são diretrizes, são ideias fundamentais que orientam o direito desde o seu nascedouro.
Por exemplo, o neminem ledere, de Ulpiano, que é o princípio, o dever de não lesar ninguém. Também o princípio da eticidade, ou seja, o princípio de viver honestamente e agir honestamente nas relações jurídicas. Ainda, o princípio de dar a cada um o que lhe é devido. Ou seja, princípios gerais do direito, diretrizes, fundamentos que orientam o direito e que podem ser utilizados como integração, quando não for possível a analogia e nem a aplicação dos costumes. Por fim, o último meio de integração da norma é a equidade. O que se entende por equidade? Equidade está relacionada à ideia de equilíbrio, de adequação, de justiça. Quando a lei autoriza que o juiz julgue conforme a equidade, ela está permitindo que o juiz profira a decisão com base nos seus próprios ditames, com base nos seus próprios critérios de justiça. Perceba, quando o juiz julgar conforme a equidade, ele vai julgar de acordo com o senso particular de justiça, conforme o critério dele, magistrado, do que é justo e do que não é injusto. Isso parece um pouco arriscado, não? Permitir que o juiz julgue conforme ele entende que é correto? Isso me parece um pouco arriscado. Sim, é. Por isso que a equidade só pode ser utilizada quando a própria lei deixar. Parágrafo único do artigo 140. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Vamos fechar nossa aula com alguns exemplos de equidade? Parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Imagine uma ação de guarda, uma ação de tutela, que não tem valor econômico, para o juiz estabelecer ali os honorários de sucumbência entre 10% e 20%. Quanto que será, ou qual será o valor dos honorários de sucumbência? O juiz vai fixar com base na equidade. É o que diz o artigo 85. Outro exemplo, artigo 413 do Código Civil, que trata sobre a cláusula penal, sobre uma multa contratual convencionada pelas partes. O legislador diz: a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. O juiz acha que aquela multa que as partes estabeleceram é excessivamente desproporcional. Então ele pode, com base na equidade, reduzir o valor da cláusula penal. Ok? Esses são os 4 meios de integração da norma, utilizados quando não tem lei para o caso concreto, utilizados quando não é possível a subsunção. São eles: analogia, costumes, princípios gerais do direito e a equidade, que só pode ser utilizada quando a própria lei expressamente permitir. Ok? Aqui nós terminamos esse vídeo. Seguiremos ainda com a LINDB no próximo vídeo, falando sobre a aplicação da lei no espaço e a aplicação da lei no tempo. Até mais. Tchau, tchau.